Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da área de matemática, né? Hoje a gente vai estar falando sobre juros compostos, né? Pagamento único, e para esse caso a gente vai estar justamente simulando, né? Com base em uma situação problema. Bom, vamos identificar o que é que compõe, né? Esse aspecto de cálculo voltado aos juros compostos, né? No caso, a gente tem o K0, o capital inicial, né, o montante, né, que vai ser ali indicado inicialmente no processo. Né? A gente tem o montante acumulado, né, que é justamente o capital inicial mais o valor decorrente, né, proposto aí proporcional, né, aos juros que é envolvido no cálculo. Né? A gente tem a taxa de juros por ano, né, e o fator dos juros composto, né, já que o juro composto você vai ter a relação, né, da proporção, né, dos juros ali indicado. Bom, então vamos aqui para a situação problema. Né? Qual o montante acumulado em 8 anos com capital inicial investido de R$ 10.000, né, e com a taxa de juros de 5% ao ano? Né? Então você teve aqui indicado o K0, né, que é o capital inicial, ele vindo com essa indicação aqui dos R$ 10.000, né, o montante acumulado é o que a gente está querendo saber, né, a taxa de juros por ano, né, o P, ele está aqui indicado, que é 5%, e a gente tem justamente o tempo, né, que esse capital inicial ele ficou aplicado aí 8 anos. Né? Então, no caso, né, a primeira etapa é justamente a gente chegar, né, à informação desse fator dos juros compostos, né, que é justamente esse Q. Né? Para encontrar o Q, a gente tem justamente essa fórmula, né, onde a gente vai ter 1 mais, né, a relação de divisão da taxa de juros por ano por 100%. Né? Então, nesse caso, aí, substituindo os valores, né, que no caso é o P especificamente, e a gente já sabe que é 5% ao ano, né? A gente vai ter justamente 5% dividido por 100% mais 1. Então, nesse caso aí, a gente vai ter 1 mais 0,05, que é resultado da divisão de 5 por 100. E aí, nesse caso, a gente vai ter o fator dos juros compostos como 1,05. Né? E a gente precisa desse fator justamente para calcular o montante acumulado durante esse período aí de 8 anos. Né? Então, substituindo os valores, né, já na relação da questão, a gente está lá com o K0 com 10.000, que é o capital inicial. A gente tem o P, que é essa taxa de juros por ano, igual a 5%. A gente tem o Q, que é o fator dos juros compostos, né, 1,05. A gente ainda tem o período que foi de 8 anos. Né? Então, a fórmula é essa para encontrar o montante, onde a gente vai ter o capital inicial multiplicado pelo fator dos juros compostos elevado pelo tempo. Né? No caso, aí, como a relação está se dando por ano, né, esse N aí, ele vai ser justamente igual a 8. Bom, então, substituindo os valores, a gente vai ter 10.000 multiplicado por 1,05 elevado à oitava potência, né, que esse 8 representa justamente aí a relação dos 8 anos. Né? Então, fazendo o cálculo de potência, né, de 1,05 elevado a 8 multiplicado por 10.000, a gente vai chegar justamente a esse valor final de 14.774,55. Né? Então, esse aí foi o valor total, né, junto com o valor investido inicialmente, né, o capital inicial, referente a essa taxa de 5%, né, de juros aí ao ano durante 8 anos. Né? Ou seja, se a gente subtrair o capital inicial menos o valor total, né, o montante acumulado, a gente vai chegar aí com um rendimento aí de R$ 4.774,55. Né? Então seria esse aí o rendimento, mas o montante acumulado seria esse aí de R$ 14.774, reais, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de matemática. Né? Hoje a gente vai estar falando sobre o Teorema das Alturas, né? Que é relacionado aí ao triângulo escaleno. Né? Isso aí que tem os três lados diferentes, né? No que diz respeito aí a comprimento. Né? E referente a esse Teorema das Alturas, né? Que é justamente o objetivo de saber a altura, né? do triângulo, né? Saber aqui o H, a gente vai estar fazendo aí uma análise de situação problema. Né?
O primeiro ponto que é importante é entender que o quadrado da altura h, né, é igual à área do retângulo formado pelos segmentos da hipotenusa, né, P e Q. Né? Então, você tem justamente como fazer essa relação da altura com base nesse princípio lógico aqui de formação constituinte da figura. Né? Então, nesse caso, esse AH ao quadrado, né, que representa essa relação aqui do P vezes Q, é que vai nos dar a relação, já que isso aqui forma uma figura quadrada, né? E como dá uma figura quadrada, a gente sabe que a área da figura quadrada é a base vezes a altura, né? Então, nesse caso aqui, se a gente encontrar o h, né, essa relação aí de área, a gente tem como encontrar a altura, justamente porque os lados são iguais, né? Então, nesse caso, dá para a gente encontrar a altura tranquilamente, né? Então, vamos supor o seguinte, vamos supor que o P, né, o segmento P, ele tenha 10 centímetros de comprimento e o segmento Q, né, ele tem aí 3,5 centímetros de comprimento, né? Então, no caso aí, a gente pode justamente utilizar essa forma, onde h ao quadrado é igual a P vezes Q, substituir os valores, né? No caso, o P como 10 e o Q como 3,5, onde 10 vezes 3,5 vai dar igual a 35. E agora, como está h ao quadrado igual a 35, eu só preciso aí extrair a raiz do 35. Né? Então, a raiz do 35 é igual a 5,91 centímetros. Então, 5,91 centímetros representa justamente a altura que a gente está querendo descobrir, justamente por causa desse princípio matemático relacionado aí ao quadrado da altura, né, que é justamente igual ao resultado da multiplicação de P vezes Q. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de matemática, né? Hoje a gente vai estar justamente respondendo um colega que mandou um e-mail aí, né, para o canal, né, perguntando se tinha algum método mais fácil de calcular, né, o volume, né, de tubulação, né? E no caso, tubulação nada mais é do que um cilindro oco, né? Então essa fórmula aqui ela dá para você calcular direto, né, essa questão do volume, né, para não ter que calcular o volume total e eliminar o volume do furo, enfim, né? Então aqui dá para você calcular direto aí esse volume, né, desse cilindro oco, né? Então vamos analisar aqui uma situação, né? Vamos considerar aqui a construção aqui de um cilindro, e aí nesse caso aqui a gente vai estar justamente colocando aqui as informações para o mesmo. Né? Então, nesse caso aqui, né, a gente vai considerar esse cilindro, né, levando em consideração o que tem aqui de informação, né, onde basicamente a gente tem a altura, né, o comprimento aqui do cilindro, né, a gente precisa desse dado aqui específico, né, a gente precisa do diâmetro maior, né, do diâmetro aqui indicado maior e do diâmetro menor. Né? Então, são os dados que a gente precisa para poder calcular. Né? Então, nesse caso aqui, a gente vai supor o seguinte, né? A altura desse cilindro aí com 500 milímetros, né? Esse diâmetro menor com o diâmetro de 100 milímetros, o diâmetro maior, né? Aqui indicado, vamos colocar aqui com 150 milímetros. Né? Então, são esses os dados aí desse cilindro oco, né? Desse tubo. Né? Então vamos substituir aqui os valores aqui na forma. Né? O volume ele vai ser justamente π vezes a altura. Já vou colocar aqui no lugar do π o 3,14. A altura no caso aí é 500 milímetros. Né? Esse valor, né, a gente vai dividir por 4. Né? E a gente vai multiplicar justamente aí pelo diâmetro maior ao quadrado, que é justamente o 150, né, ao quadrado. Colocar aqui ao quadrado, multiplicado pelo diâmetro menor, que é o 100, também aí ao quadrado. Né? Então essa aí é a relação aí para a gente poder calcular esse volume. Né? Então nesse caso aí, 3,14 vezes 500, né, que é a altura dele, vai dar 1570. Né? Então a gente vai ter 1570 dividido por 4.
na sequência, né, multiplicado aqui por 150 ao quadrado, né, 150 ao quadrado vai dar 22.500, né, e nesse caso, justamente, coloquei aqui multiplicado aqui, mas não é multiplicado, né, aqui em cima na fórmula aqui tá correto, é subtraindo, né. Então, esse valor aqui, onde está esse ponto aqui, entenda que ele vai ser justamente subtraído, né? Então, a gente vai ter 2.500 menos 100 ao quadrado, né? Nesse caso, justamente 100 ao quadrado vai dar igual a 10.000, né? Então, a gente vai ter justamente aí essa subtração. Então, dando continuidade, a gente vai ter o volume calculado, né, onde a gente tem já 1.570 dividido por 4. 1.570 dividido por 4 vai dar igual a 392,5. Então, a gente vai ter 392,5 multiplicado, nesse caso, justamente por 22.500 menos, 100, menos 10.000, né, que nesse caso aí vai dar 12.500. Né? Então, a gente teria esse valor aí para calcular, né? Então, 392,5 multiplicado por 12.500 vai dar exatamente 4.906.000 milímetros cúbicos, né? Aproximadamente, né? Seria justamente aí o valor encontrado em milímetros cúbicos, ou seja, nesse caso aí a gente está falando especificamente de volume, né? Então seria esse aí o volume encontrado para esse cálculo, né? Então seria esse aí o volume encontrado para esse cilindro, né, oco, né, ou esse tubo aí identificado, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!